Tá, então estou aqui para conversar com vocês hoje sobre Event Driven Architecture, então arquitetura orientada a eventos. Quem aqui já trabalhou com isso? Quem já ouviu, já trabalhou? Quem já ouviu falar pelo menos? Eu conversei com você semana passada. Tá, então o objetivo disso aqui na verdade é mais uma conversa, né, para a gente conhecer um pouco dos conceitos, como é que funciona e além do que é arquitetura orientada a eventos, para que serve, né? Por que a gente diz e por que é interessante a gente discutir sobre isso. E isso vai ser bem legal porque casa bastante com as coisas que o Alexandre falou sobre as diferenças entre banco de dados, ok? Então, na verdade, isso aqui é uma conversa sobre escalabilidade, não o Event Driven ou a arquitetura orientada a eventos, na verdade, ela é um mecanismo ferramental para você resolver problemas de escalabilidade, né? E, então, eu quero falar, o que é escalabilidade, né? Então, a escalabilidade é a propriedade de um sistema conseguir lidar com um aumento da carga de trabalho por meio da adição de recursos. Então, se um sistema se comporta de maneira X, num sistema com 1000 registros, 20.000 registros, ele tem que se comportar da mesma maneira com um sistema de milhões de registros se eu conseguir acrescentar hardware na proporção necessária para ele funcionar. Okay? Então, essa é a ideia de um sistema que é escalável, né? Então, ele tem várias vertentes onde o sistema pode escalar. Ele pode escalar seja por meio da perspectiva de software, do software em si, ou também a bateria não está escalando. Preciso de um carregador. Então, o software ele pode ser escalado, ele pode avaliar a escalabilidade de um sistema, tanto pela sua performance de aplicação, de produção, como também escalabilidade de desenvolvimento, né? Então, normalmente, como é que os sistemas começam? Né? Dificilmente o sistema começa grande, o sistema começa gigantesco. Geralmente começa pequeno e ele vai se tornando um monstro difícil de controlar. Né? E essa é a história que a gente já viu em muitas empresas. Né? O sistema ele vai começando, vai desenvolvendo, crescendo, aumentando a complexidade e a escalabilidade ela tende a cair conforme o sistema vai aumentando. Né? Ok? Então, quais são as características que a gente pode ver de cada uma dessas vertentes, né? Tanto software e desenvolvimento? Então, a escalabilidade de software é com relação ao uso, né? Então, conforme a gente vai tendo mais massa de dados, mais funcionalidade no sistema, ele conseguir lidar com essa carga de trabalho. A gente tem também escalabilidade de concorrência, aumenta a quantidade de usuários, de uso, de requisições desse sistema. Dos dados armazenados no sistema, a gente vai diretamente para a base de dados, né? Como é que a base de dados lida com isso? Chega num momento que é difícil você manter tudo numa base de dados só. E a questão de disponibilidade, né? O sistema, por mais que ele tenha um grande uso, uma grande quantidade de dados, uma grande quantidade de funcionalidade, de requisições concorrentes, ele ainda assim conseguir se manter disponível, né? Que também é um dos conceitos de segurança, a disponibilidade. E do desenvolvimento, então, a gente tem a escalabilidade de quê? Conseguir adicionar novas features ou da manutenção do sistema sem ter que reescrever ele inteiro. Você conseguir ter uma política, uma cultura de continuous deployment, né, que a galera do DevOps usa bastante. Então, como é que eu consigo fazer com que eu enfim, colocar em produção software de maneira automática e contínua, sem ter intervenção, né? E a entrada de novos membros no time, sem ter esse grande tempo de onboard, o cara conseguir entrar no time, entender o software e conseguir entregar o software em produção no menor tempo possível, também escalabilidade de desenvolvimento, e também a questão de poder adotar novas tecnologias, né? Quem pensa assim, pô, tem um MongoDB aqui, tem Cassandra, as Nivelas, pô, queria usar esses negócios para poder assim, mas eu tenho um sistema de 1900 bolinha, como é que não dá para migrar, né? Então, a ideia de escalabilidade é uma coisa que as empresas não se preocupam muito. Dificilmente uma empresa se preocupa desde o começo com a escalabilidade, pensar em crescer e conseguir lidar com a carga de trabalho conforme o software vai evoluindo. E como é que começam os sistemas via de regra? Já volto para esse cara aqui. Eles começam com aplicações monolíticas, certo? E aplicações monolíticas ela têm certos problemas de escalabilidade com relação à performance, com relação ao uso de dados, concorrência e tudo mais. E aí eu quero falar sobre quais as 3 formas de você escalar uma aplicação, né? E aí vamos ver como é que um monolito, por exemplo, se enquadra dentro desse perfil de escalabilidade, dessas 3 perspectivas, né? Então, um software pode escalar segundo 3 perspectivas, né? No eixo X, ou escalabilidade horizontal, que é o quê? Como é que eu escalo? Pensa que você tem um software, por exemplo, um NG da vida, que roda numa máquina, e vai chegar um determinado momento da vida dele que você vai ter tanto usuário acessando, tanto dado sendo consumido, tanta concorrência de requisições,
você vai ter que começar a adicionar mais recursos para ele continuar se comportando da maneira que ele se comportava com poucos registros. Qual a maneira mais simples de você escalar um software desse tipo? Colocando recurso, né? Então, coloca mais memória, coloca mais processador, coloca um servidor mais potente para poder lidar com esse processamento, né? Manter a performance dele. Só que chega um determinado momento que hardware se torna muito caro. Você não consegue fazer com que um computador só lide com um sistema desse porte tão complexo. Então, a solução mais fácil que a galera faz é escalar no eixo X, escalabilidade horizontal. Você duplica e coloca ele atrás de um load balancer. Então, o load balancer vai receber as aquisições e ele vai direcionar para essas cópias idênticas e cada um vai receber, então, se tiver dois, 50% da carga de trabalho. Então, você consegue otimizar, não tendo que comprar hardware tão caro, mas mantendo um hardware menor, só que de maneira escalável horizontal, duplicando ou clonando as cópias da aplicação. Isso tem vantagens e tem desvantagens, a gente vai ver daqui a pouco. Tem escalabilidade também no eixo Y, que a gente chama de escalabilidade vertical. A escalabilidade vertical ela não lida com a duplicação de recursos, mas principalmente com a decomposição. Então, eu quebro o sistema em sistemas menores e eu otimizo os recursos para cada um deles, né? E a decomposição no eixo Y, além de você conseguir a melhor performance do sistema, é muito mais fácil você escalar também o desenvolvimento de software. Por quê? Você consegue fazer o deployment, continuous deployment, porque você não depende tanto de outros sistemas, né, de outros times. Então, se times menores podem tomar conta da aplicação e eles não precisam conversar tanto com os outros times para fazer o deploy, fazer alterações e colocar código em produção. E também por ter mais um desacoplamento de funcionalidades, isso também torna mais simples para o novo membro do time, quando ele chegar, analisar o código, entender e começar a produzir e desenvolver esse código. E por último, então, é a escalabilidade no eixo Z, né? O que seria, então, o eixo Z? Se X é a duplicação ou aumento na quantidade, na replicação de recursos, né? Duplicar os sistemas. O eixo Y, então, é a decomposição em funções menores, para ficar mais fácil o trabalho com elas e a otimização de recursos. Pode ser utilizadas em conjunto, inclusive, e o eixo Z, então, ela lida diretamente com dados, né? Então, os dados eles vão ser particionados. Você pode fazer esse particionamento, esse sharded data, em várias maneiras. Você pode colocar por exemplo, em ranges de nome de clientes. A cliente de A a Z vai ficar no banco, A a B vai ficar no banco, de B a X vai ficar em outro banco, e assim sucessivamente. Você pode fazer esse shard por região, por exemplo. O Facebook no Brasil ele tem a base de dados do Brasil. Então, para ficar mais simples, distribuir isso em servidores. Então, a gente está falando sobre distribuição das dados distribuídas, né? Segmentadas. Então, só para recapitular, o eixo X, então, é a duplicação, e coloca atrás de um load balance para poder segurar a carga. Tem suas limitações, né? Não resolve, por exemplo, a questão de escalabilidade de time. O eixo Y, então, ou escalabilidade vertical, é quando você decompõe sistemas menores para poder lidar de maneira mais eficiente com as funções. E o eixo Z, então, é particionamento de data, especificamente de dados. Ok? Já uma dúvida, podem me interrompendo, tá? Então, voltando para a nossa aplicação monolítica. O monolítico normalmente é o primeiro tipo de aplicação e é normalmente onde as empresas começam. Elas podem, inclusive, começar o monolito pensando em particioná-lo no futuro em segmentos menores, em escalar no eixo Y, ok? Mas, via de regra, a maneira de você escalar uma aplicação monolítica é por meio da escalabilidade horizontal. Você duplica a quantidade de cópias que você tem, cada um no servidor, e você coloca o load balance para resolver como é que as requisições vão chegar para esse servidor. E, via de regra, né, então a base de dados da aplicação monolítica ela é uma base de dados única. Quando você quebra ela um pouco mais, por exemplo, um outro serviço, eles ainda compartilham a mesma base de dados. Os outros serviços podem consultar a aplicação monolítica principal para poder acessar a base de dados. Então, a base de dados, uma característica dela é ter uma base de dados unificada, né, compartilhada. Né? E aí você pode também ter uma segmentação um pouco maior para você isolar, principalmente a parte de apresentação da parte do core do sistema, né, do back-end. Uma evolução muito comum em empresas é partir do modelo monolítico, quebrando em funções para tentar escalar no eixo Y, quebrando em funções menores. Porque eu tenho sistemas menores, eu tenho um time que consegue dar conta daquilo ali, consegue colocar gente nova para desenvolver e leva menos tempo para aprender, porque senão é menor, não é tão complexo. E... Só puxa a janela do vídeo de quando fez a apresentação. Não tem nada ali, eu tinha um conversado. Ok? Então, normalmente a evolução do sistema monolítico, ele começa... Isso aqui aconteceu muito na febre do Sol alguns anos atrás, né? Vamos dividir isso aqui em sistemas menores e vamos fazer com que eles se comuniquem por meio de serviços. E aí esses serviços vão se comunicar com uma base de dados unificada e vai ficar simples, né? Então, na verdade, o conceito é bem simples e bem interessante. Só que conforme você vai adicionando, quebrando as funções, decompondo o sistema em funções menores,
pensa na complexidade de gerenciar essas comunicações entre os serviços. Se torna muito complexa, né? O modelo do SOA, ele tem, na verdade, já uma certa complexidade de comunicação entre os serviços. E aí, qual é a solução que a galera costuma fazer para resolver esse problema de comunicação? Bus. Então, você tem uma virtualização da abordagem orientada a serviços, né? O approach de SOA. Então, você coloca um bus para resolver esse cara, e aí você pode colocar sistema de autenticação unificada, você pode colocar um firewall nele, você pode colocar load balance e coisas do tipo, para resolver essa complexidade de comunicação. Não sei se vocês perceberam, mas tem umas setinhas aqui. As setinhas aqui elas são intencionalmente colocadas desse jeito porque representam uma comunicação síncrona. Então, onde você faz um request, você vai esperar o response dela de volta. Ok? Isso é bem importante para onde a gente vai chegar depois, quando a gente falar sobre o Event Driven. Ok? Então, o Buzz ele resolve muito essa parte de comunicação. Então, fora todo mundo se comunica por meio do Buzz, ninguém tem que fazer chamada diretamente para outros serviços. Só que ainda assim tem certos problemas de escalabilidade. Por exemplo, eles estão consultando a mesma base de dados. Você tem um certo acoplamento em um determinado nível, né? Um acoplamento de dados. Então, os serviços estão isolados, mas não estão 100% isolados. Né? Uma evolução do SOA, por exemplo, você conseguir fazer uma orquestração desses caras, adicionando então, um orquestrador no layer de virtualização. Não tem muita diferença, não. E aí, eis que chega a bala de prata. Como é que a gente resolve esse problema de escalabilidade, conseguindo segmentar corretamente os dados, reduzir a complexidade que o USB, que o Bus, ele adiciona na aplicação? Começaram a discussão alguns anos atrás, falar de microservice. Né? Quem já trabalhou com microservice, eu já ouviu falar. Né? O microservice surgiu como vai resolver todos os problemas da galáxia, porque agora o microservice é a bola da vez. Né? O microservice, na verdade, não é muito diferente da questão da orientação a serviços do SOA. Né? Tem muita gente que prega, inclusive, que o microservice é SOA feito do jeito certo, onde você tira essa complexidade, a responsabilidade que o Bus tinha para os serviços. Os serviços resolvem essa parte e o Bus, na verdade, ou a API Gateway, ele é só um terminal público que gerencia as comunicações, então não tem mais tanta importância dentro do processo. E aí, o que a galera lidou muito na questão do microservice? É fazer, então, funções pequenas, mas não tão pequenas, que elas sejam pontos que ela consiga você resolver todo aquele problema contextual ou semântico no serviço. Né? Então, a ideia não é ser só pequena, tem que resolver um contexto semântico, tem que ter um problema para ser resolvido, e você consegue resolver internamente dentro dele sem depender das outras. Ok? E aí começaram então a fazer o quê? Vamos fazer dados distribuídos. Cada microserviço agora tem seu banco de dados, não temos mais uma base compartilhada, e cada banco se vira com o seu. Legal, né? A gente consegue agora escalar, inclusive, em tecnologias. A gente consegue usar o MongoDB como um serviço que tenha uma facilidade melhor, ou que o modelo de dados faça mais sentido. A gente pode usar banco de dados relacional para algum modelo faça mais sentido. Se for um microserviço de consulta de dados, a gente pode colocar um Elasticsearch para poder facilitar a memória, que agiliza nas consultas. Show de bola, né? Só maravilha. Só que temos um problema. Esses serviços ainda se comunicam entre si. Eles dependem da comunicação entre os outros serviços. Pensa, por exemplo, que você vai fazer uma requisição, vou fazer uma compra aqui no site. Bom, na compra, por exemplo, eu vou precisar do cliente, né, do customer, vou precisar do serviço de ordem, vou precisar do produto, se o cara tem crédito, ver se tem estoque. Estão todos quebrados em microserviços. Cada um resolve o seu problema. Mas para eu fazer minha operação, eu dependo do que todos os outros me respondam, por isso as comunicações continuam sendo assíncronas. E ainda tem a complexidade de que os sistemas ainda se comunicam entre si. Né? Então, problemas de comunicação, assim como aconteceu nos primórdios do SOA. E achar bug no sistema desse aqui? Pai do céu, é difícil. Então, uma maneira de melhorar um pouco a questão da arquitetura de microserviços é você colocar um API Gateway, né, ou BFF, né, por exemplo, GraphQL, para poder isolar essa complexidade de comunicação com o serviço. Então, você chama esse cara e esse cara se resolve para se comunicar com o serviço. Né? Você tem a questão de service discovery, né? Como é que eu acho os serviços que os microserviços oferecem, né? As APIs que eles oferecem para eu poder consumir, consultar e se conversar. Ok? Coloco novamente um load balancer, coloco um firewall, coloco autenticação, coloco todas aquelas coisas que o SOA já tinha dentro do USB. E o problema volta para o mesmo lugar. Tem microserviços pequenos, tem um contexto isolado, tem cada um com a sua base de dados, modelo perfeito, mas todos ainda dependem de comunicação síncrona entre si. Ok? E quando um quebra, quando eu tenho uma comunicação síncrona, toda a cadeia quebra, né? Então não adianta eu ter quebrado em vários microserviços e todos têm uma cadeia de comunicação. Se quebrar o meu da ponta aqui e não consegue resolver, todos os outros serviços da cadeia que dependiam desse cara estão fora do ar. E a ideia de microserviço não é essa. Eu quero fazer o quê? Eu quero que o meu microserviço ele resolva um contexto e se ele estiver fora do ar, ele não vai impedir o funcionamento
do restante da minha arquitetura. Então, o meu sistema como um todo não quebra, né? Essa é a ideia. Bom, as primeiras abordagens não funcionaram muito bem. E aí, é nesse ponto que a gente chega para falar sobre Event Sourcing. Como é que o Event Sourcing, né, que é a base da arquitetura orientada a eventos, como é que ela ajuda a resolver esse problema, né? Mas, então, vamos ver o que é Event Sourcing. Uma citação aqui do Martin Fowler, né? Então, o Event Sourcing, ele garante que todas as mudanças na aplicação são armazenadas como uma sequência de eventos. E essa é a grande sacada. Você não lida mais com o estado de aplicação, você lida com as alterações de estado. Então, ele, em vez de eu fazer um update na tabela para poder atualizar o dado e manter o estado consistente da aplicação, eu vou somente fazer o seguinte: alterou o estado da aplicação agora de cliente devedor para cliente positivado. Eu não vou atualizar a base de dados, eu vou empilhar mais um evento. Então, tudo que vai acontecendo, eu vou notificando, eu vou empilhando os meus dados e os eventos vão acontecendo. E isso tem muitas vantagens, como a gente vai ver daqui a pouco, mas, por exemplo, eu posso não somente fazer uma query, buscar esses eventos, como eu também consigo reconstruir estados passados. Eu consigo voltar em determinado momento do tempo e reconstruir o estado do objeto até aquele ponto. Ou eu posso voltar o estado do meu sistema para aquele momento ponto, consertar alguma coisa e depois replicar. Então, ele funciona numa abordagem de log estruturado, né? Todo mundo conhece como é que funciona um log, né? Um log ele é um arquivo que você vai somente colocando as coisas que estão acontecendo. Então, aconteceu um evento, eu gravo e vou seguindo, eu vou só empilhando as coisas. A grande diferença dele é que ele não é só ir adicionando no arquivo, ele mantém isso de maneira estruturada. Então, eu consigo saber que tipo de objeto aconteceu. E eu consigo pegar, então, separar, cara, dentro desse log gigantesco, um monte de sessões. Me dê só as atrações do evento do Diogo, por exemplo. Então, o cliente Diogo, eu tiro ele e consigo ver só o que aconteceu no estado. E eu consigo reconstruir o objeto para saber como é que ele está agora, ou verificar como é que ele está em determinado momento do tempo. Estou indo muito rápido, muito devagar? Está confuso? Ligou? Pode interromper, tá? E aí, vamos ver então o comparativo. Como é que funciona então a abordagem orientada a request, que é o que a gente está mais acostumado a fazer, é o modelo mais tradicional, o modelo mais fácil de a gente, é o primeiro que a gente tem contato na vida quando a gente começa a desenvolver. E como é que funciona então uma abordagem orientada a eventos, né? Então, numa arquitetura orientada a requests, né, a requisições, você vai ter um sistema principal com uma lógica e ele vai dar comandos para os outros sistemas executarem e ele vai esperar a resposta, com base nessa resposta dele, ele dá continuidade para o sistema. E enquanto no Event Driven, eu usei como exemplo aqui um cara que pode servir como um armazenador de eventos em Kafka, que é o mais comum, né? Tem vários outros. Eu acho que inclusive tem uma palestra do Laércio para falar especificamente sobre Kafka, então eu não vou entrar muito em detalhes, só vou mostrar a conceituação, como é que funciona. Ok? Então, no Event Driven, você não tem um cara que faz uma pergunta ou modifica o estado do sistema e espera uma resposta para continuar o que ele está fazendo. Ele só avisa, ele faz um broadcast, ó, eu fiz isso aqui. E o broadcast ele notifica todo mundo que é interessado, quem subscreveu nesses eventos. Então eu posso me subscrever, né, me inscrever nesses eventos e falar assim, olha, quando tiver alguma notificação de alteração de cliente, eu quero ser notificado. Ou, o que me interessa, por exemplo, é quando o cara fez uma order, fez um pedido. Se fizer um pedido aqui, eu quero saber para poder fazer um processamento, beleza? Beleza. E então, o Event Sourcing, né, a ferramenta que é responsável pelo Event Sourcing, ela vai lidar, inclusive, com a notificação dos clientes. Um exemplo mais claro, a gente vê isso na prática, seria, então, né, o cara fazer uma compra, por exemplo, né, place order. Então, você tem uma interface de usuário que faz uma requisição, você tem um modelo de síncrono de request. Né? Ele vai contatar os provedores de pagamento, verificar se está tudo certo, e aí ele vai fazer o quê? Vai verificar sem estoque e tudo mais, o cara faz a requisição que ele precisa, atualiza o estoque, e aí ele retorna dizendo que ele fez tudo certo com a compra. Okay? No modelo orientado a eventos, não funciona assim. O modelo orientado a eventos faz o seguinte, olha, fiz uma compra, e ele vai empilhar isso no broker de eventos. E beleza, ele vai ficar esperando. Quando você fizer, me avisa. Todo mundo processador que precisar, me avisa o que aconteceu para eu poder continuar o processamento. E ele para de processar, ele não fica mais esperando. Então, quando ele faz essa requisição, o que é interessante saber? O cara dá o serviço de order, ele tem interesse nesses eventos, então ele vai ser notificado, ele estava ouvindo, opa, o cara aqui do UI Service colocou um evento novo no sistema e isso aqui me interessa. Faço meu processamento, verifico com o sistema de pagamentos, e aí eu empilho o meu evento. Olha, já verifiquei que está tudo ok com o sistema de pagamentos. E aí o cara do estoque vai verificar. Beleza, então se está tudo certo aqui, eu posso verificar sem estoque para poder processar essa compra? Sim. E aí ele empilha o evento dele dentro do sistema de eventos. Quando isso tudo estiver pronto, no sistema de UI, ele vai verificar. Ok, está tudo certo, então eu recebi uma notificação aqui que aconteceu uma mudança de estado lá do Stock Service, que agora eu posso continuar o meu processamento.
Então a coisa não acontece de maneira síncrona e contínua, ela vai acontecer em algum momento. E aí essa frequência com que você vai notificar, essa frequência que as coisas vão acontecer, ela é toda configurável. Você tem serviços que precisam funcionar de maneira quase real-time e tem alguns que não precisam acontecer de maneira tão rápida. Por exemplo, um disparo de e-mail. Muitas vezes o e-mail de notificação qualquer não precisa acontecer no momento exato da requisição do cara. E esse cara não pode ser impeditivo. Então, se acontecer um problema com o order service quebrar, todo o resto do meu sistema não vai quebrar. Por quê? Porque ele pode colocar a ordem, ele vai dizer que está processando e vai esperar que em algum momento alguém notifique quando estiver pronto. Eu posso, inclusive, verificar que o sistema não está fora do ar, subir ele, quando ele subir, ele verifica, cara, o que eu perdi de mensagem? Me manda tudo que eu perdi. E aí o broker, no caso o Kafka, por exemplo, ele vai mandar todas as mensagens que ele perdeu e ele vai reconstruir o estado desde quando ele ficou fora do ar. Então, nada se perde no sistema de Kubernetes. Toda mudança de estado do sistema, você consegue replicar e reproduzir de volta. Isso é muito importante para alguns tipos de modelo de negócio, onde você não pode perder dados de jeito nenhum. Você consegue refazer tudo de novo. Ok? E aí você tem várias garantias, né? Esse esquema de você não perder dados, ele promove para você um audit log 100% preciso, porque tudo o que aconteceu no sistema desde o início dos tempos, ele vai estar lá. Eu só preciso ir lá e replicar os eventos. Né? Eu consigo fazer consultas temporárias. Eu queria saber como é que estava a situação financeira desse cliente no final do mês tal, do ano tal. Você consegue, você pega as vezes do começo e clicar lá. Ou fazer um rewind, né? E voltar até aquele estado para poder ver como é que estava fazendo os eventos. Eu queria saber como é que estava a contabilização da empresa no final do ano passado, quando fechou o balanço. Mesma coisa, você simplesmente pega o sistema contábil, né? Vê as alterações que aconteceram no estado desse cara e você consegue voltar. Comunicação assíncrona. Como agora você não tem mais um serviço que faz uma requisição para um serviço, que vai perguntar para outro, vai perguntar para outro, você vai esperar essa cadeia toda de resposta voltar, você consegue empilhar sistemas, alterou um estado, você vai esperar que quem tem que processar aquilo processe, e depois de tudo pronto, você vai ser notificado que aquilo já está tudo processado. Comunicação assíncrona é uma solução bem bacana para poder escalar horizontalmente e verticalmente. Consistência de dados. Quando a gente fala, por exemplo, está falando dos bancos de dados, a gente viu que você tem que fazer algumas escolhas, né? Consistência é uma dessas escolhas. Então, quando você opta, por exemplo, para usar um NoSQL da vida, como o MongoDB, o CouchDB, né, que é outro similar a ele, eles têm uma característica de ter uma consistência eventual. Então, em determinado momento do tempo, pode ser que o dado não esteja atualizado com a forma última escrita. Né? Então, esse é um dos drawbacks do sistema NoSQL. Quando você tem o Event Sourcing, ele é a base de verdade do seu sistema. Então, tudo que aconteceu está ali. Para você saber a verdade, você não precisa depender de banco de dados. O banco de dados pode ter a consistência eventual dele lá, ele pode lidar com isso, ou carregar tudo em memória, pode não estar atualizado, que é independente. Se você quer um dado, você pergunta para o sistema do Event Sourcing. Né? E esse cara, né, ele pode ser como se fosse um stream de dados, você pergunta para ele vai te dar assim, olha, fazer isso aqui. Recompõe o estado. Ok? Então, isso você garante consistência de dados, porque todas as operações, todas as modificações, todas as alterações de evento, de estado que aconteceram no sistema, elas são colocadas no modo somente de append, né, somente de incremento, e elas nunca vão ser removidas do sistema, e elas sempre acontecem de maneira sequencial. Então, você sabe como é que as coisas aconteceram de maneira sequencial. Recuperação de dados também é bacana. Como é que eu consigo fazer recuperação de dados isso aqui? É simples. Eu perdi um servidor, caiu, não funciona mais. Você sobe um servidor novo e não replay as mensagens. Ele sobe e volta e está trabalhando, sem impactar no fluxo de processamento do seu negócio. Os outros serviços estão trabalhando da normal e boa. Escalabilidade horizontal. Facilita por quê? Vocês lembram o que é escalabilidade horizontal? Tem vários. Eu estou com um problema de carga aqui. Eu tenho um microserviço que está sendo muito consumido. Não, abre outra máquina e vou replicar todos os eventos. Agora você tem dois. Coloca ele atrás de um load balancer e ele sabe que direcionar para esses dois casos. Então é uma maneira de você escalar horizontalmente de maneira muito simples. Então os dois vão manter o mesmo estado de aplicação. Serviços altamente desacoplados. Né? Então, por quê? Porque cada agora microserviço tem essa base de dados, é independente e, de fato, ele não depende de nenhum outro sistema porque não tem mais chamadas assim. Os serviços agora não se comunicam mais por meio de APIs, eles se comunicam por meio de buses de serviço, de eventos. Então, se eu precisar conversar com algum serviço, eu não vou perguntar para ele, cara, me diga aí qual é o estado do usuário, ou me diga como é que está a situação da ordem. Eu vou construir eventos e de lá eu consigo consumir a informação que eu preciso. E
Ele também, então, esse bus, esse sistema de mensagem, pode funcionar como um broker de mensagens. Então, se você troca de mensagem de serviços, obviamente você pode usar ele para fazer essa tarefa. E, por último, mas não mais importante, a idempotência, que é você evitar a duplicidade de dados no sistema. Então, você é idempotente quando você consegue submeter 2 vezes a mesma coisa e ele não duplica a informação. Você consegue fazer isso porque o próprio broker de mensagens ele consegue resolver e não deixar que mensagens duplicadas entrem no log, né, no streaming. Ok? Então, como eu estava falando, então você consegue dar reunir para voltar a um determinado estado e você consegue dar replay para poder pegar as mensagens que você perdeu ou reconstruir um estado de uma aplicação. Então, a arquitetura baseada, orientada a eventos, ela tem esse mindset de você pensar que as aplicações não são síncronas, elas podem acontecer em determinado momento, você tem que projetar a sua arquitetura para funcionar dessa maneira. Então, usando aquele modelo que a gente utilizou antes, né? Então, como é que seriam microserviços utilizando uma abordagem com event sourcing? Você não mais faria com eles se comunicassem entre si. Eles se comunicam por meio do broker, que ele funciona no sistema PubSub, né? Eu publico uma coisa e quem está subscribed nele, ele notifica, né? É uma das abordagens. E funciona por trás de um API Gateway ainda. Uma evolução desse cara ainda poderia ser o quê? Não usar ele apenas como um sistema para logar mensagens, mas tudo que entrar no sistema, toda alteração, inclusive de APIs externas, você colocar como se fosse um streaming e lidar como streaming. Então, o streaming ele não é apenas um log de eventos, né? Um log do que está acontecendo de alteração de estado, mas ele é um fluxo constante e contínuo de alterações de estado do evento que podem vir de qualquer lugar, né? Eles podem vir das suas aplicações externas, eles podem vir de fora e assim sucessivamente. O que a galera costuma fazer nessas abordagens ainda é não se livrar completamente do API Gateway. Um exemplo de você conseguir evoluir isso ainda mais é você separar comandos de queries dentro do sistema. Então, não conhece o conceito de CQRS, por exemplo? CQRS é Command Queries Responsibility Segregation. Você separar um sistema que altera estado de dados de sistemas que apenas consomem estados de dados. Então, por exemplo, quando eu fazer uma compra num carrinho de compras lá, esse cara vai alterar o estado do banco de dados? Vai, né? Ele vai colocar uma nova ordem lá dentro para poder fazer o processamento. Quando eu vou fazer uma consulta de crédito de um cliente, se ele está negativo ou está positivo, esse cara altera dados? Não. Então, esse cara pode ser um sistema diferente, não pode? Então, eu posso ter um cara que é otimizado para consumir, apenas consultar recursos, e esse cara pode utilizar um API Gateway para se comunicar direto com o microserviço, sem problema. E os caras que precisam alterar dados, eles vão passar por onde? Eles passam para o Event Hub, né? No caso de streaming de dados. E aí eles imprimem os dados que eles querem alterar. Olha, eu alterei esse estado aqui. Joga para dentro e ele notifica para quem precisa. Ok? Então, o Event Sourcing e o CQRS eles funcionam de maneira muito bem em conjunto. Né? Não são necessariamente tem que ser desse jeito, mas é bem legal. Você consegue, então, otimizar consultas e consegue otimizar a alteração de estado. Isso é DDD. O DDD ele vai definir a arquitetura que você vai quebrar os microserviços. Porque você tem que pensar o seguinte, não é mais um CRUD. Então, quando você vai usar CQRS, sistemas que modificam dados, modificam o estado, sistemas que apenas consomem essas modificações de estado, então você tem um paradigma que entender. Então, são sistemas diferentes, né? São perspectivas diferentes. E essa modelagem, essa definição de que parte do sistema vai alterar dados e que parte do sistema vai apenas consumir dados e como é que eles vão conversar entre si, é o que a gente chama de design orientado a domínio. Então, o design orientado a domínio ele é uma maneira muito simples de definir como você vai quebrar os microserviços. Qual vai ser responsável pelo quê? Qual altera e qual apenas consome dados. Okay? Então, essas 3 características de Event Sourcing, com CQRS e DDD, são um padrão de arquitetura extremamente forte e conseguem fornecer ferramentas, meios, para você construir uma aplicação altamente flexível e altamente escalável. Né? Por exemplo, aqui a gente tem umas duplicações, né? Você consegue escalar horizontalmente, né? Porque são decompostos. A mesma coisa você pode ter com os processadores de streaming. Né? E aí, os processadores de streaming você pode colocar Analytics, você pode colocar Elasticsearch e todas as outras ferramentais que não impactam no fluxo de processamento do seu software. Eles não vão gerar gargalos de processamento porque eles estão em máquinas dependentes, processamentos dependentes podem acontecer em momentos ociosos do sistema. E aí entra aquela questão que novamente que o Alexandre falou, né? Você ter, por exemplo, o Data Warehouse. Você pode ter um microserviço com o Data Warehouse, que consuma esses dados que acontecem apenas para relatórios, ou você pode ter processos batch que acontecem em outro determinado momento que vão empilhar essas requisições dentro do event do hub de eventos, né? E eu disse assim, beleza, mas isso funciona legal para eventos, para sistemas novos que estão desenvolvendo. Não, você pode ser uma decomposição, uma evolução natural de sistemas monolíticos
sistemas ou arquiteturas orientadas a serviços. Mas ela também pode se integrar muito bem com tecnologias legadas. Eu tenho um sistema, por exemplo, que ele tem lá um banco de dados, ele tem um NG da vida, tem um CRM, e eu quero que esse cara se integre dentro do meu ecossistema de microserviços. E já está bem definido, bem delineado, mas eu não consigo portar essa aplicação inteira. Então, você pode começar em etapas. Existe um pattern de desenvolvimento, né, de microserviços dentro do sistema de event sourcing, onde você faz uma integração com o CDC. Então, Capture Data Change. Então, Capture Data Change. Quando um dado modifica no banco de dados, o Kafka consegue fazer isso de maneira muito fácil. Alterou aqui no Oracle a base de dados, então mudou o estado da aplicação, beleza, eu incluo esse evento também dentro da minha aplicação, dentro do meu event source. Eu consigo pegar com todas as mudanças que acontecem dentro de um outro sistema, por meio de um connector que faz isso, né? Eu integrando um connector do tipo da ferramenta que vai utilizar ela, que eu vou fornecer. Kinesis, por exemplo, a Amazon também fornece uma ferramenta para fazer isso. Então, quando alguma coisa, algum dado é alterado, algum estado é alterado no servidor, você consegue pegar essa informação, capturar e empilhar ela na event source. E aí todos o ecossistema do cliente que aconteceu, e ele notifica os interessados disso. Não é simples, mas é possível. Ok? E aí, uma abordagem mais completa, né, onde você consegue, então, quebrar microserviços, processador de streaming que vão consumir esses dados, analisar, fazer analítica em cima. Você tem streams externos que podem vir com sensores de dados, sociais, localização do celular do cara, vão ser empilhados dentro do evento. Você pode ter integração com sistemas externos, sistemas legados. Você consegue também ter análise de Big Data para poder fazer whatever coisa você pode fazer, que eu não faço nem ideia de como funciona. E, obviamente, você vai ter as interfaces onde você vai usar esses caras. E aí, tudo isso você permite usar tecnologias independentes para a melhor tecnologia para resolver o melhor problema. Dentro do microserviço, você pode ter um banco de dados otimizado para aquele modelo de dados, aquele modelo de negócio. Você pode ter linguagem de programação que funciona melhor para determinado tipo de situação. Não quer dizer que é uma festa, você colocar 50 linguagens aqui, cada microserviço com uma linguagem diferente. Não. Mas você pode, pelo menos, ter a possibilidade de usar tecnologias diferentes para conseguir resolver problemas. O Google, por exemplo, você tem várias linguagens, mas o Google limita algumas que você pode utilizar dentro. Né? Então, essa é a ideia. Você limitar as linguagens que você vai utilizar, até porque você precisa de gente para poder resolver esses problemas, e quanto mais segmentação você tem, mais complexo você gerenciar os seus times, mas conseguir pelo menos ter um leque um pouco maior e não ficar restrito a, putz, eu vou usar banco relacional, vou usar banco NoSQL, vou usar um data warehouse, o que eu vou usar? Vou usar um banco in memory. Então, você não ficar restrito a ter que fazer uma escolha complexa dessa no início da decisão. Você pode quebrar, no início do projeto, essa decisão. Você pode quebrar em simas menores e cada um resolve o problema de maneira mais adequada. Putz, não deu certo, não tem problema. O event sourcing está lá, ele mantém retrocompatibilidade. Você pode ler os códigos do começo e mudar a sua base de dados. Você não perde. Então, existe 100% de uma auditoria, você consegue replicar, reproduzir e fazer um disaster recovery, por exemplo, a partir do event sourcing. Né? Muita gente também usa o próprio Kafka ou o próprio Kinesis como uma base de dados. A ideia é que não seja isso, normalmente a galera coloca um Event Store, que é uma base para poder armazenar esses eventos. Né? E pela própria arquitetura desses sistemas, eles funcionam principalmente, no mínimo, com 3 servidores distintos, para você garantir que, como esse cara é sua fonte de verdade do sistema, ele não pode flutuar. Então ele vai estar sempre disponível, sempre íntegro, sempre consistente. Ok? Falei muito rápido, né? Eu tenho pergunta. Eita, caralho. Bom, nesse mecanismo, a sincronicidade é tudo. Então, as coisas acontecem a hora que acontecem. Uhum. Certo? Agora, bom, algumas coisas podem acontecer a qualquer momento. Por exemplo, pode ter um servidor que está fora do ar. Uhum. Certo? Naquele momento que foi feito o broadcast de determinado evento. Sim. Certo? Mas esse serviço, na verdade, você fala servidor, chama de serviço. Perfeito, melhor. Esse serviço que estava fora do ar, ele também gera eventos, Certo. Que também vão ser federados e que podem afetar os outros serviços que estão lá. Uhum. Certo? Então, esse é um caso extremo que o serviço está fora do ar. Ele não precisaria Por exemplo, estar fora do o ar. order service, ele vai depender dos outros. Mas ele não precisaria estar fora do ar. Né? Uhum. Ele poderia simplesmente haver uma diferença de velocidade e de processamento das coisas, que as coisas acontecem. Exato. Dado que as coisas ocorrem de maneira assim, como é que você lida com o fato de que a ordem de enfileiramento dos eventos pode alterar o resultado final do sistema? Perfeito. Como você tem um sistema que é assíncrono, mas ainda assim é sequencial, porque quem sequencializa é o event sourcing,
o seu sistema tem que ser capaz de saber qual é a alteração de estado que você está escrito. Você fez um subscribe numa alteração de order. Se esse cara não notificar que ele fez alteração, obviamente o seu serviço ele não vai conseguir terminar o processamento dele, fazer a notificação dele para dentro do bus serviço para o UI Service conseguir entender, opa, deu tudo certo, ele processou a venda. Né? Como isso acontece? O servidor, o event sourcing, ele vai tentar uma notificação para o cara que está fora. E existem dois patterns para resolver isso dentro do sistema, que é o dead letter e o circuit breaker. No circuit breaker, o que acontece? Se esse cara está fora do ar por muito tempo, ele vai tentar algumas requisições, esse cara está fora, ele vai parar de mandar as requisições e vai notificar. Olha, tem um servidor fora do ar. Né, que é um esquema de observability, né? Você verificar o health check e ver se esse cara está funcionando ainda. Então, se ele não conseguir, ele para de mandar mensagens para não ficar consumindo a rede, né? O cara está muito lento também, para o administrador verificar se tem uma coisa errada com ele. E o segundo, o dead letter. Se ele tentar passar uma informação e essa informação for recusada, né? Os dois podem trabalhar em conjunto, ele pode logar esse cara em uma base externa separada, onde você consegue replicar e verificar se tem um problema. Ela pode corromper a aplicação, o estado da aplicação em determinado momento. Você quer voltar esse cara, consertar essa mensagem que estava com ele, reprocessar e depois replicar os eventos. Então, esses dois patterns, eles são responsáveis para você garantir que um sistema fora do ar não vai quebrar o ecossistema inteiro. Ele pode ficar fora. Isso não vai impedir que os outros sistemas... Eu não estou preocupado só com o sistema fora do ar. É mais com a questão da ordem de processamento dos eventos. Já que os eventos podem vir em qualquer ordem, sim. Tá? E isso significa que, dependendo da ordem dos eventos, o resultado final do evento pode ser diferente. Ele não vem em qualquer, ele é sequencial. Quem gerencia isso é o bus. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, o evento ele vem sequencial, porém, eu posso gerar eventos nos meus serviços também. Certo. Não é exclusivo de um lugar. Tá. Agora, digamos que eu tenho dois serviços que geram a ordem na qual eles enfileiram não é garantido. Certo. Certo? Uhum. E essa diferença de ordem poderia, dependendo do sistema, causar o resultado final de processamento. Então, eu coloquei o serviço fora do ar só para deixar como extremo, um caso extremo, mas não precisa estar fora do ar, ele pode estar no ar. Como é que você resolve isso, né? Normalmente, os eventos eles têm que saber de que evento eles são dependentes. Então, se você tem uma dependência de um evento para processar, esse cara ele vai verificar dentro do bus, né, quais ações que aconteceram. Essas ações aqui são o serviço X, essa aqui são o serviço Y, esse é o serviço Z. O serviço Z não mandou as mensagens que eu preciso, então eu não consigo processar as informações. Não quer dizer que por ele ser assíncrono, que ele não tenha dependência. Ele pode acontecer em qualquer momento, mas eu posso criar dependência dentro, e quem vai gerenciar isso é o próprio serviço, de informação que ele precisa para alterar o seu estado. Então, eu só consigo usar, por exemplo, um stop service se o outro order service é processado. Se esse cara está fora do ar, e as outras mensagens estão acontecendo, mas desse cara não está vindo, eu tenho uma dependência que eu não consigo processar. Então, quem gerencia que as alterações de estados acontecem da maneira que você precisa, dos eventos que você depende, é o cara que vai depender dessas mensagens. Então, ele tem que ter uma lógica implementada para poder lidar com as alterações e saber que a mensagem que está empilhada lá dentro ela não aconteceu no evento que eu preciso e eu tenho dependência do outro sistema que está fora do ar. Então, a maneira de você garantir isso é que o próprio serviço, ele implemente a dependência, mas ele não trava o sistema como um todo. Ele pode continuar lidando, por exemplo, o stock server ele pode depender de outro serviço, ele continua processando. Mas aquela requisição do outro serviço que eu não fui notificado, eu tenho a dependência, então eu não consigo executar. Eu não vou disparar elas em paralelo, eu vou processar, vou empilhar e as coisas vão acontecendo porque eu posso ficar perguntando para esse cara aqui, ainda não tem do outro serviço, ainda não tem, eu não vou executar. A hora que esse cara de cima fizer, que ele pode ser mais demorado o processamento, processei, ele empilha. Opa, agora veio. Então agora eu consigo processar, empilhar minha mensagem lá dentro para o cara conseguir enxergar, que agora está completo. Então quem implementa a dependência ao serviço. Mas a dependência não é uma dependência temporal, é uma dependência de consistência apenas. Não sei se responde a sua pergunta. Parcialmente assim, responde no sentido assim, que você tem que se virar. Sim. Basicamente isso. Na verdade, era nesse ponto que eu queria chegar. Eu imaginei que a resposta seria essa mesmo, o serviço tem isso. É mais o objetivo da minha pergunta, na verdade, era mais para levantar a complexidade que existe nesse tipo de sistema. Porque, assim, não é. E aí é o ponto, exatamente. Qual é o principal ponto negativo? Cara, isso aqui é complexo pra caralho, não é simples de fazer. Então, não é simples. Eu fiquei pensando, estava tentando pensar no exemplo Google que seria fácil de visualizar se fosse implementado de maneira liviana. Seria o seguinte: imagine que cada serviço executa uma operação, que é, por exemplo,
Um executa a divisão, outro executa a soma, e você empilha números. Beleza. E os caras ouvem números, e começam... Como é que você garante consistência do sistema? Não, aí você vai ter que se preocupar, porque isso é claro que é um exame meio idiota. É só para mostrar assim como a ordem poderia afetar o resultado. Que também não sei se é muito... Como é que você garante a consistência de dados quando um serviço está fora, ou quando você precisa que uma operação complexa dependa de vários microserviços para funcionar? Né? Que é esse caso de dependência. Existe um pattern para resolver isso chamado SAGA. Você cria estágios intermediários de autorização. Esse cara está pendente, o crédito está reservado, mas o crédito não foi utilizado ainda. E os microserviços, conforme eles vão fazendo, eles vão atualizando o estado desse cara dentro do bus. Então, o SAGA pattern serve justamente para você fazer isso aqui. Cria a ordem, reserva o crédito, ou o crédito está com limite excedido, para um serviço que depende dessa informação saber o que eles precisam. Que é essa questão de estágio intermediário. Então, são algumas maneiras, né, que chamam de SAGA por coreografia, e tem um outro que eu não lembro o nome, ou por orquestração. Por orquestração, eu não sei muito bem como é que funciona. Mas eu acho que é tipo um microserviço responsável por verificar essas alterações e ele coordenar com os outros como é que acontecem essas alterações. Então, acho que é a mesma coisa quando se você tiver, por exemplo, algo que depende, hoje a gente diz que é transacional, né? Você faz tudo, não faz nada. Sim. Você não vai fazer serviços que vai, acho que não, talvez esse cara aí resolva, né? Você vai colocar estados intermediários, se alguma coisa aconteceu, e simplesmente vai para estados intermediários. O SAG, a orquestração, ele é justamente para isso, porque o seu problema é de garantir consistência de dados dentro de um fluxo de processo complexo, dependendo de vários microserviços. E essa é uma maneira de resolver. Na verdade, essas duas abordagens são que os microserviços se propõem a resolver dentro de uma arquitetura orientada a eventos. Você criar estágios intermediários, né, estágios de pendências, estágios que não sejam o estágio final, e os microserviços conseguem atualizando e se virando enquanto isso, até que ele chegue no estado que ele precisa para terminar e concluir o processo como um todo. Seja por um orquestrador, ou seja por os microserviços enxergando os estágios intermediários. Não é simples, ainda assim, não é simples, mas é uma maneira de resolver. Você tem que usar algum tipo de pattern de desenvolvimento, de se preocupar com isso. Exatamente. Eu acho que a parte mais complexa é a questão da sincronicidade, porque isso é... Desculpe. Não, o que eu ia dizer assim, não é a nossa maneira de pensar no dia a dia, né? No desenvolvimento, não é assim, é um mindset diferente de desenvolvimento. É que tem coisas que são, assim, não é só, você mudou o mindset, mas mesmo assim continua difícil, mesmo você sabendo. Isso. É que nem programação paralela em geral, que esse é o problema geral. É que mesmo que você saiba dos riscos, dos problemas, que você sabe que tem que sincronizar em determinados pontos, e que você sabe que tem que criar mecanismos para se precaver, mesmo assim é difícil. E é muito difícil, não é? Tipo, né? É igual, por exemplo... Eu consigo imaginar assim, facilmente um projeto indo assim, pro ralo com bugs extremamente difíceis de resolver usando esse tipo de arquitetura. Pela natureza, assim, que qualquer coisa que é assíncrona, que ocorre assim, que já é difícil quando você sincroniza. Se você deixa completamente sincronizado, aí fica assim. É extremamente, por mais que seja fácil você testar um microserviço individualmente, testar a interação entre todos os microserviços, o ecossistema é extremamente complexo. Isso que eu ia falar, porque assim, mesmo só de você começar a espalhar, né, a lógica em serviços diferentes, mesmo que for síncrono, já é difícil. Exatamente. Isso me lembrou um pouco o problema do pulso no NG. Verdade. É assim então, o NG, como é que ele começa a colocar na fila. Então, ele tinha, como é que o NG faz? Pelo menos em alguns lugares. Ele vai e começa a colocar diversos pulsos na fila. Tá. E esses pulsos, eles chegam num... Não, ele põe comando. Aí ele põe comando, ele não põe pulso. Ele põe comando. Um pulso ele é composto de múltiplos comandos. Então, aí ele pega e põe os comandos. E daí esses comandos podem ser executados parcialmente. Então, na verdade, os consumidores do comando, que são os satélites, ficam olhando para aquela fila e puxando o comando. Só que ele tem que ficar esperando até terminar de chegar todos os comandos. Para daí poder fazer a coisa que ele precisa fazer. Sim. É complexo isso. Que no caso, eu não sei se foi interessante essa questão, não, mas aí a gente estava tendo um problema com isso, que eu não lembro qual era. E que em certas situações ele ficava parado. Ficava travado, o serviço ficava travado porque ele ficava esperando vir o próximo comando e ele não andava. E o serviço está atrás de um load balancer,
Então eu mandava um comando, esse comando por um acaso demorava, só que eu mandava o próximo comando e esse era executado. Sim. E os dois eram do mesmo curso. Só que daí ele executado pelo cara errado. Só que aí, Aí o problema era que ele era executado pelo cara errado. Era isso. Que é bem parecido. Então, que nesse caso em particular, seria fácil de resolver. Você bota o pulso inteiro e fizeram o pulso inteiro, né? E fizeram um pedacinho. Seria bem simples. Então, em certas situações, é meio parecido com o negócio que você falou de pendente, né? Você cria um estado intermediário aí. Então, você não enfileira o estado intermediário. Você espera ele ter um estado completo. Uma coisa completa para o ser processado. E aí você usar esse tratamento completo no circuit breaker, que a galera usa muito como serviços, para você saber quando alguma coisa está acontecendo de errado, você conseguir agir de maneira rápida, né? Não ficar esperando, putz, tá aí 3, 4 dias parado o negócio. Né? Então, mas é isso aí. Então, a arquitetura de eventos, ela não é a bala de prata, né? Ela não é a resposta para todos os problemas. Ela é um paradigma e ela serve para resolver muitas coisas. Onde você tem um sistema onde você não pode perder dados de jeito nenhum, você precisa manter esse histórico do que está acontecendo, o histórico de estados, e por fins regulatórios ou por fins de próprio negócio mesmo, ele é uma solução legal. Mas não precisa se trabalhar de maneira isolada, você pode trabalhar isso com outros paradigmas, você pode usar parcialmente request, uma arquitetura orientada em request, uma arquitetura orientada de maneira híbrida, né? Então, aqui só um outro exemplo que a gente estava conversando sobre isso, ter esses sites mediários e o cara ir consultando outros serviços até que termine tudo e consiga processar. Mas ela também tem essas desvantagens que ele torna muito complexa a interação. Testar serviços entre si é extremamente complexo. E como não é muito familiar para a gente desenvolvido, acostumado com pergunta e esperar resposta, isso também gera uma complexidade no desenvolvimento e um desenvolvimento de quem está, da equipe, do próprio time, para começar a pensar dessa maneira e pensar nos problemas que essa arquitetura também ela gera. Cara, sabe o que eu imaginei? Se a gente fizesse, por exemplo, um MG, o módulo de contábil dele, se fosse um serviço usando isso daí. Eu já pensei, isso é interessante. É interessante, mas é um trampo de cara. Eu não vou dizer que seria legal, porque você vai mandar eu fazer. E aí não vai ser legal. Viu? Você é entusiasta. O cara tava querendo desafio até hoje. Cara, isso é a pauta perfeita, cara. Então, só empresas que usam essa arquitetura. No tempo que começou uma arquitetura monolítica, se iniciou, até que descobriu no meio do caminho o Event Source e CTRS. E uma das coisas que os caras lá se arrependem de não ter começado com isso desde o começo. Porque facilitaria muito você ver o sistema em estágios iniciais, né? O estágio dos dados, o versionamento dos dados, o estágio inicial. Tudo você consegue versionar dados, né? O Netflix usa isso aqui. O Kafka foi desenvolvido pelo LinkedIn. Então, para poder lidar com bases de dados distribuídas, sistemas totalmente distribuídos, independentes entre si. Então, ele é uma abordagem legal, sabendo utilizar da maneira correta e sabendo utilizar, assim como os bancos de dados, né, a ferramenta certa para o problema certo. Né? Então, se perder dados é uma coisa que você não quer ter, o sistema exige isso, pode ser uma boa ideia você pensar no sistema baseado em eventos que vai manter esse histórico, esse audit trail do sistema inteiro, a facilidade de recuperação de dados, de disaster recovery e assim sucessivamente. Então, bom, era isso aí que eu tinha para conversar hoje. E eu... Depois a gente pode pensar, se alguém se interessar, em fazer uma coisa, um case mais prático, ver como é que funciona o Kafka, como é que funciona o Kinesis, funcionando as aplicações, como é que você se interfaceia com isso a gente pode fazer, mas mais para frente deve se preparar um negócio mais calma, né? Só copiar os slides da internet. Beleza? Espero que tenham gostado.